Boa tarde, irmãos. É como ontem, não é? Isto antes da Alcatra fica mais difícil. Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja connosco. Amém. Lembrar aos irmãos que nós já prometemos, porque alguns ainda perguntam e têm curiosidade de saber. Amanhã nós vamos compartilhar a nossa experiência missionária com os irmãos, então não deixem de participar amanhã, tanto do culto da manhã quanto da noite, em que estaremos compartilhando. Em particular à noite vamos trazer algumas imagens para os irmãos verem o que é que se passou então lá na Guiné-Bissau, para poderem conhecer um pouco do trabalho, do início do trabalho batista naquele país, porque foi esse o privilégio que Deus nos deu. Também dizer aos irmãos que ainda têm mandado abraço, beijinhos, saudações, cumprimentos para todos os irmãos. Muitos têm perguntado por ela, ela certamente gostaria de estar aqui. Eu tenho procurado manter-me informada de tudo. Ela tem perguntado muito e, claro, não posso dar aquelas respostas tradicionalmente masculinas. Ontem nós conversamos sobre a diferença entre os homens e as mulheres. Não é? Quando as mulheres nos perguntam como é que as coisas foram, normalmente a nossa resposta é muito simples. Foi bom. E elas ficam muito zangadas quando nós dizemos isto. Querem saber todos os pormenores, não é? Então a gente tem que gastar ali um bocado de tempo e saliva a explicar como é que as coisas foram. Eu acho que já dei um bom relatório, mas eu tenho certeza que quando chegar lá vou ter que falar muito mais. Mas enquanto nós não chegamos, estamos aqui com os irmãos. Ontem nós conversamos um pouco sobre a questão do casamento e vimos a bênção de Deus na providência deste relacionamento. Falamos também um pouco sobre os filhos, que são o segundo passo, não é? Quando, portanto, vem a continuidade da nossa vida e a continuidade do nosso relacionamento através da bênção dos filhos. E os filhos crescem mais depressa do que nós pensamos. Quando nós saímos daqui, há alguns anos atrás, levávamos o Gabriel no colo, ele tinha 2 meses de idade. Parece que foi há tão pouco tempo, não é? Enfim, cresceu um bocadinho e daqui a mais um bocadinho, e vai ser certamente só mais um bocadinho, provavelmente vai sair de casa e a vida vai ter que continuar. E nós vivemos numa realidade do nosso país em que a famosa terceira idade, ou pelo menos o chegar a uma idade mais avançada, começa a ser muito comum. Eu tenho dentro dos meus doentes, do meu portfólio, digamos, da minha agenda de doentes, uma grande quantidade de doentes de terceira idade. Muitos doentes de terceira idade. Muitos doentes com mais de 70, muitos doentes com mais de 80, alguns doentes com mais de 90 anos. E essa questão começa a pesar e pesa muito no nosso país. Chegamos ao ponto de entender que as pessoas normalmente se saúdam, se cumprimentam, não é? Então como está? Está bom? Como é que vai a vida, etc. E a partir de certa idade já não perguntamos como está. A gente já cumprimenta os outros perguntando aonde dói, não é? Onde é que dói? Hoje tem aqui. Pronto, esta é a forma porque nós sabemos que isto acontece. E ficamos às vezes somos um bocadinho levados por esta situação, porque evidentemente que a idade traz alguma dificuldade. Mas irmãos, Jesus nos chamou para viver uma vida abundante. E quando o Senhor disse que nós íamos viver uma vida abundante, Ele não colocou um limite de tempo. Ele não disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante até aos 40. Ele não disse, eu vim para que tenham vida abundante até aos 50. Ele não disse, eu vim para que tenham vida abundante até aos 70. Olha, a partir dos 65 a vida já não vai ser abundante. Não. Ele prometeu-nos uma vida rica e uma vida cheia. E eu queria que nós pensássemos um pouco hoje a respeito desta questão do amadurecimento. E como é que nós podemos amadurecer? Alguns irmãos aqui já um pouco mais maduros, mas aqueles que ainda não são, também é bom ouvirem isto e pensarem nisto, porque isto chega mais depressa do que nós pensamos. E eu queria fazê-lo pensando e vendo a palavra de um homem da palavra de Deus, de um servo de Deus, que certamente escreveu o que escreveu já numa fase madura, ou seja, quando a vida já tinha dado muita volta, ele já estava com uma idade um pouco avançada, já estava cansado e, mais do que isto, já estava vivendo uma situação bastante difícil. Abram as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. A carta de Paulo aos Filipenses não será a sua última carta, mas é uma das cartas escritas numa fase bastante avançada da vida de Paulo. Não temos uma ideia exata de quantos anos Paulo teria quando escreveu esta carta, mas de um modo geral, a maioria dos comentaristas entende que Paulo já teria passado os 60 anos há algum tempo. Portanto, ele já não era propriamente um jovem quando ele escreveu isto. A carta aos Filipenses é uma carta marcada
pela alegria. É uma carta na qual Paulo enfatiza o gozo. E é uma carta onde ele diz, entre outras coisas, regozijai-vos no Senhor. Ele diz, sejam alegres no Senhor. Paulo enfatiza este aspecto, lembrando que a alegria dá-nos força. Lembremos, irmãos, o quanto a palavra do Senhor enfatiza e pisa sobre este assunto e repassa este assunto. Nós servimos o Senhor que nos chama para vivermos uma vida alegre. Uma vida de satisfação, de gozo na presença do Senhor. Veja depois com calma na sua Bíblia, algum dia talvez o irmão possa fazê-lo, ao ler a Bíblia e tomando nota de quantas vezes o Senhor nos chama para a alegria. Por exemplo, Deus é um Deus de festa. Ele está muito bem nos Açores. A gente aqui gosta de festa. E porquê que eu digo isso, irmãos? Porque o Senhor foi um Senhor que nos deu muitas festas. Os irmãos, se virem a Bíblia, vão dizer que Deus deu uma série de festas ao seu povo. E Deus mandou o povo festejar. Oh, maravilha, bom sabermos isto, não é? Mas quando nós lemos a respeito das festas que Deus deu, é curioso vermos que as festas foram dadas no meio do deserto. Leia depois na sua Bíblia, Levítico, leia Números, leia Deuteronômio. Deus mandou o povo festejar no deserto, irmãos. Eles não tinham chegado ainda à terra prometida. Eles não estavam ainda na terra que manava leite e mel. Eles ainda não estavam desfrutando de todas aquelas bênçãos recebidas. Mas Deus diz, festejem, olha, cada dia na semana vocês têm que parar um dia, não vão trabalhar. E vão celebrar este dia de descanso na presença do Senhor. Isto era algo novo, irmãos. Não havia nenhum povo na terra que fizesse isto. Só o povo de Israel. Os outros povos certamente deviam comentar, estes judeus são muito esquisitos, uma vez por semana param de trabalhar, então conversa é esta. Não foi sempre que vivemos nesta realidade que nós hoje temos de ter um fim de semana. Naquele tempo não havia fim de semana. Foi Deus que mandou passar um dia descansando e aproveitando. Uma vez por semana tinham que parar. Eles tinham festas uma vez por mês. Depois tinham várias festas ao longo do ano. Era a festa das primícias, era a festa dos tabernáculos, era a festa das trombetas. Depois eles tinham, irmãos, aqui na terceira cai tão bem isto. Eles tinham anos inteiros de festa. Eles tinham um ano sabático e tinham então o ano do jubileu. Que coisa extraordinária. Mas é Deus que mandou, irmãos. Nós temos um texto lindo da palavra de Deus em que o servo de Deus diz uma frase marcante. Para mim, eu gosto muito desta frase, acho que ela é fundamental. Em que ele diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, já ouviu esse texto? A alegria do Senhor é a nossa força. E ele disse isto quando Israel estava no auge da sua glória. Quando o rei Salomão governava num grande império. Quando Israel dominava todos os povos à sua volta. Quando Jerusalém era uma capital universal. Certo? Estudo bíblico. A escola dominical é uma coisa tão boa. Quem disse isto foi Neemias, irmãos. E ele disse isto num contexto em que o povo tinha voltado do cativeiro para encontrar Jerusalém destruída. As muralhas derrubadas. As portas queimadas. Os povos à volta apertando, pressionando. O contexto era terrível. Era extremamente difícil. E o povo tinha inclusive esquecido a lei. E é nesse contexto que a palavra do Senhor vem ao servo de Deus e ele diz ao povo de Israel, alegrai-vos, regozijai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se os irmãos lerem esse texto, está lá em Neemias, os irmãos vão encontrar a certa altura que ele manda fazer aquilo que nós gostamos muito de fazer aqui na nossa terra dos Açores. Eles mandam eles comerem. Vocês agora vão para casa e vocês vão comer a melhor carne. O texto bíblico não diz assim, irmãos, mas eu tenho certeza que nós podíamos fazer uma paráfrase açoriana. Eu tenho certeza que aquele texto fala sobre a alcatra. Eu tenho certeza absoluta. Ele diz, comam a melhor carne, comam a gordura, aproveitem. Naquele tempo eles não tinham exames de colesterol, que era uma bênção. Aproveitem à vontade, divirtam-se, troquem alimentos com aqueles que não têm. E isto, irmãos, no contexto da dificuldade. Nós não fomos chamados para uma vida sorumbática. Agora vamos lá ver o que é que Paulo nos diz. Preso em Roma, já com uma idade um pouco avançada, com tudo para reclamar e choramingar. Eu fui tão fiel ao Senhor, servi tanto a Deus, e agora estou aqui já um bocado velhote, na prisão, a sofrer. Mas não foi isso que ele diz, irmãos. Veja lá, Filipenses capítulo 1. Nós entendemos que este homem é um homem
viveu para o Senhor e aproxima-se possivelmente da sua morte. Ele tem a perspectiva de que ele vai ser julgado. E ele sabe que aquele que o vai julgar não é um indivíduo muito correto. É um imperador romano, pagão, maligno, mau. E a probabilidade de Paulo ser condenado à morte é grande. Então o que é que ele diz? Veja a partir do versículo 19. Filipenses 1, 19. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu tinha a expectativa de poder ser liberto da prisão. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um lado e do outro, eu estou constrangido. Eu tenho um desejo de partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Que coisa extraordinária, irmãos. Poder chegar a esta convicção e viver nesta tranquilidade. O apóstolo Paulo não tinha medo absolutamente daquilo que podia acontecer. Ele diz de uma forma muito clara, diz, olha meus irmãos, isto na verdade quase que tanto faz para que lado dê, porque eu nem sequer sei o que é melhor escolher. E ele é muito sincero, ele diz, olha irmãos, eu confesso que estou em dificuldade. O melhor era ir embora de uma vez, porque é muito melhor estar com Cristo. Ele diz claramente. Ele não encara a situação da passagem para a outra vida, da morte, como uma coisa da qual ele devia ter medo. Ele diz, se partir e estar com Cristo é vantajoso. Para mim o morrer é lucro, é vantagem. Mas ele diz, olha, mas eu também vivo em aperto. Mas o que é o seguinte, enquanto eu estiver vivo, eu posso ser útil para vocês, eu posso ser bênção para a vossa vida, eu posso ser usado nas mãos de Deus como instrumento. E isso é muito significativo. E como esse é o objetivo da minha vida, eu agora não sei o que é que hei de escolher. Se vou de uma vez para estar com Cristo, porque era muito bom, porque eu descansava, ou se ainda fico aqui para fazer mais algo para ser bênção para vocês. E ele diz, olha, eu acho que Deus ainda tem alguma coisa para eu fazer. E é nesse objetivo, neste propósito que eu vivo. Então, se Deus ainda tem algo para eu fazer para ser bênção para vocês, eu acho que eu vou continuar. Mas o importante é que eu possa engrandecer a Cristo. Que o Senhor seja louvado pela minha vida. Em tudo aquilo que eu fizer, que o Senhor seja conhecido e que isto possa servir de bênção para a Igreja de Jesus. E quando nós ouvimos um homem destes falar desta maneira, nós pensamos, bem, então de certeza que Paulo tinha a convicção de que já estava no nível mais alto possível, não é? Já estava lá, já tinha chegado lá, já era um crente completamente perfeito e maduro, afinal de contas é o apóstolo Paulo, foi ele que nos deu as doutrinas, foi o grande missionário da Igreja. Mas avancem só um bocadinho na sua Bíblia, no capítulo 3, e vejam o que ele diz. Capítulo 3. Ele diz assim no verso 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ai, irmãos, que segredo que Paulo nos dá aqui. Com toda a sua maturidade espiritual, ele reconhece que ainda tinha que crescer. E ele diz aos crentes da igreja de Filipos, olha irmãos, vocês olham para mim, se calhar até acham que eu sou o crente perfeito, já lá cheguei, já tenho um nível espiritual superior. Mas olha, eu não cheguei lá. Eu sei que ainda não cheguei lá. Eu sei que ainda tenho que caminhar. Mas olha, eu faço uma coisa, irmão. Uma coisa só eu faço. Eu tenho um objetivo claro e um propósito na minha vida. E eu prossigo para este alvo. Mas o segredo de Paulo poder ter esta força de prosseguir é que ele diz o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha, irmãos, pelo menos duas grandes lições nós podemos aprender aqui. O que é que Paulo esquecia?
E como é que esquecendo isso lhe dava força para continuar e amadurecer e crescer na sua vida, mesmo agora numa fase avançada já da sua caminhada. Ora, irmãos, eu tenho certeza que Paulo esquecia as tribulações, as lutas, as dificuldades, as ofensas e tudo aquilo que tinha acontecido na sua vida anterior. Irmãos, como é triste verificarmos no nosso país, de uma forma geral, mas mais ainda, verificarmos que dentro da igreja ainda há tanta gente carregando o fardo das lutas, dos problemas, das ofensas, das dificuldades do passado. Eu fico impressionado às vezes no consultório, conversando com algumas pessoas e tentando puxar um bocadinho daquilo que se passa para entender o que é que as pessoas estão sofrendo. E principalmente as senhoras, também porque as senhoras vão mais à consulta, começam a contar então as suas mágoas do passado. E eu fico impressionado porque elas conseguem se lembrar e reviver aquilo com um pormenor. Senhor doutor. Senhor. Mas foi. Aquilo que ela me disse naquele dia. Foi terrível. Eu lembro-me perfeitamente. Eu tinha vindo à casa da minha filha e naquele dia eu encontrei-me com ela no caminho, mas eu nem sequer estava a querer falar nem nada. Eu estou a vir ver aquilo que ela me disse. E depois a gente vai tentar saber quando é que isso aconteceu. E foi há 30 anos atrás. E foi há 40 anos atrás. E a pessoa já reviveu aquilo dezenas de vezes, continuamente a sofrer e a remexer aquele fel na sua vida, e isso não deixa que ela avance para o alvo. Mas nós fomos libertos em Cristo Jesus. Nós fomos salvos no Senhor. E nós recebemos a capacitação do Espírito para deixar para trás as coisas que têm que ficar para trás. Nós temos que aprender a largar estes fardos e não carregá-los connosco. Paulo diz que esquecia estas coisas, ele não ficava revivendo e remoendo, e olha que Paulo tinha muita coisa que remoer, irmãos, se ele quisesse. Ele tinha servido tanto a Deus e tinha sido tão injustiçado e tão perseguido, mesmo dentro da igreja. Ele podia fazer um rol de lista de coisas que tinha sofrido e das dificuldades, e podia ficar ali a sofrer aquelas coisas novamente. Mas ele disse: eu esqueço-me dessas coisas, porque essas coisas são peso a mais na minha bagagem. E não dá para ficar carregando. Eu esqueço, deixo para trás, prossigo para o alvo. Mas sabe, irmãos, eu também tenho certeza que dentro daquilo que Paulo diz aqui, este esquecer tinha a ver com as vitórias. Pastor, esquecer as vitórias? Sim. Há um aspecto em que é bom nós lembrarmos as vitórias. Mas às vezes as vitórias e o sucesso e algumas bênçãos nos impedem de crescer. Há pessoas que pararam no tempo. E quando a gente conversa com alguns crentes, a gente usa: pastor, havia de me conhecer naquele tempo. Eu era uma bênção da igreja. Eu testemunhei, ganhei tantas pessoas para Jesus. Irmão, que maravilha. E como é que foi isto? Foi para aí. Eu devia ter para aí uns 20 e poucos anos. E a pessoa já tem 60 e muitos. Pois é, irmão. E ultimamente? Pastor, naquele tempo era muito bom. Nós gostamos de viver nos bons velhos tempos. É por isso que a felicidade é uma coisa tão complicada, irmãos. Porque a felicidade é uma coisa que nós só reparamos no passado. É raríssimo alguém ser feliz e no momento da felicidade dizer: estou tão feliz neste momento, tem sido tão bom para mim. As pessoas normalmente falam de felicidade como uma coisa que aconteceu. A famosa frase: eu era feliz e não sabia. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para viver a plenitude da vida com Cristo a cada dia. Não é para agora ficarmos a choramingar porque houve um dia que fomos felizes. Naquele tempo era bom. Ganhei tantas pessoas. Eu testemunhava tanto. E porquê que não testemunha mais agora? E porquê que não ganha mais ninguém para Jesus neste momento? E porquê que ainda não tem a capacidade de sorrir no Senhor e transmitir satisfação aos outros? Lembro-me de uma das igrejas em que passei, não foi esta, em que a certa altura a pessoa me disse assim: pastor, eu não tenho nenhum amigo na igreja. Não tenho nenhum amigo na igreja. Eu disse: não tenho nenhum amigo. Nenhum, pastor, não tenho nenhum amigo na igreja. Mas não quer resolver esse problema? Quer, pastor? Então seja amigo. Você quer ter amigos? Seja amigo. Ninguém sorri para mim na igreja. Você quer que as pessoas sorriam para si na igreja? Então começa a experimentar sorrir. Vá para a frente do espelho lá da sua casa de banho e treine o seu sorriso. Treine vários ângulos para ver qual é o que fica melhor. E quando encontrar os irmãos, dê um grande sorriso. Irmão, como está? É tão bom vê-lo. Não vai ver, vai descobrir que vai ser um segredo extraordinário. As pessoas vão começar a sorrir. A igreja que eu pastoreava no Brasil era uma igreja muito grande, atraía muita gente. As igrejas grandes atraem muita gente porque é fácil de se esconder numa igreja grande. E houve um casal que queria pedir carta para a igreja e mandaram-me a mim para eu entrevistá-los, para saber se... Eu não
chegaram e sentaram-se à minha frente. Pastor, nós queremos ir para a sua igreja. Sim, irmãos, pois não. E a pergunta deles foi, pastor, o que é que a sua igreja tem para nos oferecer? Então, antes de responder aos irmãos, digam-me só uma. Eu só tenho 2 perguntas para fazer aos irmãos. Primeiro, qual é o vosso relacionamento com o pastor da vossa igreja, onde vocês estavam? Não faz ideia. Era um pastor tão difícil. Ele era tão complicadinho. E tão rigoroso. E começaram a querer falar mal do pastor. Não precisou falar muito. Eles começaram só eu logo. Não, já entendi. Mas eu já entendi. A segunda pergunta que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte. Qual era o vosso relacionamento com os membros da igreja, lá onde os irmãos estavam? Era um povo tão difícil, pastor. Aquilo era... tinham umas vidas... andavam todos escondidos. Aquilo era terrível, não havia... Eram pecadores, era uma igreja muito... pastor, não era condições. Ok, então tendo em conta a vossa experiência anterior, eu quero dizer aos irmãos o seguinte. Esta não é a igreja para os irmãos. E eles olharam para mim assim um bocado assustados. É que os pastores aqui... os irmãos não fazem ideia. Estes pastores aqui, e eu me incluo, são terríveis. Perseguem os crentes, acompanham dia a dia, querem saber se eles vêm à igreja, se eles estão a viver a vida. Os pastores aqui são muito complicados, irmãos. Eu acho que os irmãos não vão se dar aqui. E os crentes, nem digo nada aos irmãos. Isto aqui é um poço de maldade. Só tem pecadores nesta igreja. Os irmãos não vão se dar bem aqui. Bem, aquele casal saiu da sala e eles não vieram para a minha igreja, irmãos. Eles devem ter saído apavorados. Mas eu digo aos irmãos, nós não precisamos de membros assim. Porque se esta era a atitude que eles tinham naquela igreja, era essa a atitude que eles iam trazer para a minha. Se eles tivessem me dito como era o relacionamento com o seu pastor, ele era uma bênção para a minha vida. Que mensagens, que falta que eu vou sentir daquela pregação. Como é que era o seu relacionamento com os crentes daquela... Pastor, que gente boa, que amor cristão, que comunhão que eu tinha com eles. Eu teria aberto os braços e dito, os irmãos sejam bem-vindos. Os irmãos vão amar esta igreja. Porque os pastores aqui, olha, são homens de Deus, pregam a palavra, ensinam bem. E os crentes aqui, os irmãos vão ver que é uma delícia. Tem crentes aqui que são extraordinários, são servos do Senhor, prontos a amar e a servi-los em Cristo. E o irmão vai dizer, pastor, não é possível dizer a mesma, coisas tão diferentes da mesma igreja. É assim. Porque era o coração que transportava isto. O apóstolo Paulo compreendeu, ele entendeu que o segredo principal para nós vivermos a vida cristã e amadurecermos do Senhor de forma segura e feliz estava no controle da nossa mente. Veja o que ele diz um bocadinho mais à frente no capítulo 4. Versículo 8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, isto é um filtro magnífico que nos é dado pela palavra do Senhor. Como é que Paulo podia, naquela idade avançada, onde ele provavelmente já deveria querer a sossego, não é? Paz e tranquilidade, ainda estava com tanto vigor no Senhor, como é que ele podia estar preso numa prisão em Roma pelo seu amor a Jesus e ainda escrever uma carta cheia de gozo, cheia de alegria, cheia de contentamento? Porque ele aprendeu, irmãos, a controlar o seu pensamento. Ele aprendeu a levar o seu pensamento submisso a Cristo. Ele entendeu, irmãos, que o segredo, a liberdade mais importante que Deus nos deu é a liberdade de escolher aonde vamos colocar os nossos pensamentos. Porque o seu pensamento vai determinar a maneira como você se sente e a sua atitude. E a sua atitude e os seus sentimentos vão determinar como você vive. Há pessoas que não são capazes de ter nenhum tipo de alegria e satisfação no mundo, mas porque só veem tudo a preto e branco, tudo cinzento. Não interessa como a coisa seja apresentada, em qualquer circunstância, sempre vão ver um copo meio cheio ou bem vazio. Depende da maneira como nós olhamos para as coisas. Paulo aprendeu que quando os pensamentos vinham, e muitos pensamentos vêm à nossa mente, ele tinha que saber discernir aquilo em que valia a pena gastar a sua cabeça e aquilo em que não valia a pena. E ele desenvolveu no Senhor um filtro verdadeiro, respeitável, justo,
puro, amável, de boa fama, virtuoso, com louvor, nisso sim. O que não era, ele deitava fora. E por isso a mente não tinha lixo, não carregava o que não prestava, mas tinha uma mente renovada no Senhor. E é isso que ele diz sistematicamente às igrejas. Ele diz aos crentes de Roma: renovem o vosso entendimento. Renovem o vosso entendimento. Não deixem de ficar cheio de coisas que estão a atrapalhar, mas tenham a mente nova no Senhor. Ele dizia aos crentes de Corinto: levem todos os pensamentos submissos a Jesus. Chegou, é do Senhor, passou no crivo, fica. Não é, deita fora. Irmãos, nós gastamos tanto tempo matutando em coisas que não são abençoadas. Gastamos tanto tempo transmitindo coisas que não são abençoadas. Nós precisamos aprender o Senhor esta capacidade de renovar o nosso entendimento. Desde agora, os mais jovens, aqueles que estão amadurecendo. Para nós amadurecermos bem no Senhor, precisamos descobrir isto. Quero ver um texto, irmãos, que é impressionante. Uma passagem que me assusta positiva e negativamente. Não conhece esse texto, conhece esta passagem. Jesus Cristo chamou os seus discípulos e ele os levou para um lugar sossegado, só ele e os discípulos. E quando eles chegaram lá, Jesus sentou com os discípulos e ele disse: olha, eu não tenho tido muito tempo de andar por aí, tenho tanto trabalho como vocês sabem, não sei muito bem o que é que se passa. O que é que as pessoas andam a falar de mim? Quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos, animados, não é? Não tinham percebido ainda, não tinham percebido que Jesus sempre levava água ao seu moinho, ele sabia o que é que ele queria. Não, olha isso. Uns dizem que tu és Isaías, olha, outros dizem que és Jeremias, ou algum profeta. Mas o que Jesus queria não era o que os outros falavam, não é? Então depois de eles estarem ali já animados, aquecidos na conversa, ele volta: e vocês? Nós estamos aqui andando juntos há tanto tempo. Vocês já chegaram a alguma conclusão? Já entenderam quem eu sou? E vocês? Quem é que vocês pensam que eu sou? E acontece uma coisa fantástica. O apóstolo Pedro, o sanguíneo de serviço, tinha sempre que abrir a boca antes dos outros: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que é que Jesus diz a ele naquela altura? Ele diz: bem-aventurado, porque aquilo que tu transmitiste não foi a carne, não foi raciocínio humano, veio diretamente de Deus. E quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico entusiasmado. Eu leio esse texto, eu fico feliz. Eu leio esse texto, eu fico contente. Eu leio esse texto, eu tenho vontade de cantar. Sabe porquê? Porque esse texto me ensina que eu posso ter pensamentos que vêm diretamente do trono da glória. Oh, aleluia, irmãos! Louvado seja o Senhor, porque com toda a minha limitação, Deus pode encher a minha mente com pensamentos que vêm diretamente dEle. Se isso não entusiasma o irmão, então eu desisto. Não há mais nada que possa entusiasmá-lo. Eu posso pensar os pensamentos de Deus, porque naquele momento foi um pensamento divino que veio à mente de Pedro e ele transmitiu, e foi bênção. E Jesus disse: és um bem-aventurado. Olha o que tu acabaste de dizer. Este pensamento veio diretamente de Deus. Que maravilha, irmãos! Que coisa extraordinária! Já imaginou o que é você pensando e transmitindo os pensamentos de Deus lá no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua família? Oh, que maravilha! Oh, igreja abençoada! E essa é a diferença nesta cidade. Mas é que o texto não termina aí. As histórias bíblicas são muito genuínas, não é? Elas contam-nos a verdade toda. O texto continua e diz que logo a seguir Jesus então diz a eles: olha, mas atenção, o Messias que vocês têm em mente não é o Messias real. Porque a Bíblia diz que o Messias vai ter que sofrer. E eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser torturado, vou ser morto. E aí Pedro, já não movido pelo Senhor, chama Jesus à parte e diz: nossa, eu quero dizer como líder dos discípulos, representante da nossa comunidade de fé, esta ideia não é uma ideia boa, Senhor. Eu que sou o chefe aqui do grupo, e que tenho, certamente, como o Senhor acabou de dizer, a capacidade de transmitir ao bem, queria dizer-lhe que não é uma boa ideia pensar nisto. E Jesus imediatamente repreende e diz: para trás de mim, não me sirvas de tropeço. Neste momento o pensamento que tu estás a transmitir com os teus lábios não veio do Senhor, veio do inimigo, e portanto eu não quero recebê-lo. Eu rejeito aquilo que tu estás a dizer neste momento. Irmãos, que coisa
tremenda. Se por um lado me entusiasma e me dá vontade de gritar aleluia, pensar que eu posso ter pensamentos diretamente do céu e transmiti-los e ser bênção, assusta-me pensar que eu posso ter pensamentos que vêm do inferno. E se calhar recebê-los e transmiti-los. E ser maldição numa hora dessas. Que risco! Mas, irmãos, louvado seja o Senhor, nós temos na palavra de Deus a condição, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, não é para ele ficar sentadinho num cantinho e nós o chamarmos a fazer alguma coisa no domingo quando vimos à igreja. Recebemos do Senhor a capacidade de fazer escolhas corretas e usar a nossa mente para a bênção. E aqui diz, ele dá um crivo. E Paulo tinha amadurecido com esta capacidade e ele chama-nos a amadurecer com esta capacidade de usarmos os nossos pensamentos de maneira boa e saudável. E cada pensamento que vem levarmos à presença do Senhor. Isto não é fácil, irmãos. Existe trabalho. Vai dar algum trabalho. Isto não acontece de um dia para o outro. Mas nós podemos crescer neste exercício. E nós podemos amadurecer desta maneira. E nós podemos ser bênção na mão do Senhor. Mas olha, irmãos, o amadurecimento tem a ver certamente com a nossa mente. Mas o apóstolo Paulo também ensinou aos crentes de Corinto que o nosso corpo está envolvido no processo. Porque ele ensinou aos coríntios que o corpo, o nosso corpo, é o quê? Os irmãos hoje estão mais afinados. O nosso corpo físico é o templo do Espírito Santo. Isto aqui nos Açores tem um significado especial, não é? Porque nós gostamos de ter o templo do Espírito Santo que for lá de fora da igreja. Sempre achei isto uma grande dificuldade da igreja nos Açores. É que o templo do Espírito Santo não faz parte do culto. Ele está lá fora. Muito bonitinho, muito arranjadinho, pelo menos uma vez por ano, mas está lá, não está dentro. Não, connosco não é assim, irmãos. Nós somos impérios do Espírito Santo ambulantes. E assim como esse, que aí está, sem grande significado, daqui a bocado o verão vai chegar e as festas aproximam-se, vai ser limpo, vai ser arrumado, vai ser embelezado, tem que ser bonito. Nós somos corpo do Espírito Santo, irmãos. Nós somos templo, ele habita em nós. Então, meu querido, trate bem do seu corpo. Você não pode tratar mal. Porque a maneira como você trata o seu corpo representa a maneira como você está tratando o templo do Espírito Santo. Quer amadurecer bem, então tem que cuidar bem do seu corpo. Olha, meu irmão, é preciso fazer exames de saúde com alguma regularidade. Eles exigem para isso. Aqui eu não vou dar a lista, porque como médico a minha tendência é passar ao irmão aqui uma lista de exames para fazer. Mas não é isso. O irmão sabe que tem médico de família, sabe que precisa ir lá, sabe que precisa tomar conta disso. Mas o que é que isto tem a ver com espiritualidade? Tem tudo a ver com espiritualidade, irmãos. Porque a vida cristã não é vivida só no Espírito. É claro que ela tem que ser vivida sob o controle do Espírito. Mas eu vivo a minha vida sob o controle do Espírito, mas no corpo. Eu não sou um Espírito desencarnado. O Senhor Jesus Cristo ganhou para nós a salvação como? Só em Espírito? Não, irmãos. Na maior celebração que nós temos, na qual nós recordamos pela ordem de Cristo o seu sacrifício por nós, Ele tomou o pão e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo. E Ele viveu aqui em corpo. E o seu corpo foi ferido, e o seu sangue foi derramado, e as suas mãos foram pregadas na cruz. Ele ganhou para nós a salvação com o Espírito, mas com o corpo também. É por isso que depois Ele exige que também lhe entreguemos o nosso corpo. E que tomemos conta dele para que ele esteja em condições de servir ao Senhor da melhor maneira. Afinal, é o templo do Espírito Santo. Tenha cuidado com a sua alimentação. É muito perigoso dizer isto antes de fazermos o intervalo para ir comer, não é? Mas eu sei que estes dias são dias especiais. Mas tirando estes dias, porque todos nós temos direito a estes dias especiais, mas no dia a dia, meu irmão, nós somos responsáveis diante de Deus por ter cuidado com a nossa alimentação. A alimentação foi-nos dada para que nós possamos viver bem, para que nós possamos ter saúde em condições, porque isto representa a capacidade do meu corpo servir melhor ao Senhor ou não. Se eu não tiver um corpo saudável, a minha capacidade de servir a Deus diminui. Então eu tenho que trabalhar para ter um corpo são, para que eu tenha mais condições de poder servir ao Senhor. Olha, irmãos, descanse. Aprenda a importância do sono repousante. Vivemos numa sociedade em que as pessoas correm tanto que parece que não têm tempo para dormir em condições. Nós precisamos descansar, irmãos. Descansar a nossa mente.
descansar o nosso corpo. Há coisas que só acontecem quando nós estamos a dormir. Em termos de reposição da nossa energia física, só acontece quando estamos a dormir. Nós podemos ocupar o nosso dia, mas à noite ela tem que ser um momento de repouso. E antes de dormir, você não deve ficar fazendo atividades que alimentem e estimulem o seu cérebro de tal maneira que, por vezes, não consegue descansar. Tão comum as pessoas ficarem a ver televisão até a hora de ir para a cama. Meu irmão, não é o ideal. O seu sono não vai ser um sono mais descansado. Porque a sua mente está sendo bombardeada por imagens em alta velocidade. É difícil você descansar a seguir. Desliga a televisão. Reclamamos que não temos tempo para fazer um devocional, mas gastamos horas com a televisão. Desliga a televisão, irmão. Deixa aquela... tanta coisa tola que a gente vai ficar ali a ver e que vai nos viciando. Desliga a televisão, meu irmão. Leia a Bíblia, leia a palavra, leia livros evangélicos de qualidade. Gasta algum tempo conversando com os seus queridos. Uma bênção que eu tive na Guiné, irmãos, é que não havia eletricidade. Não ter eletricidade pode ser uma bênção, irmãos. Não havia eletricidade, não havia televisão. Não havia televisão, a família conversava. Conversava, irmãos, conversava. A família gastava tempo ali em debate, falando de uma coisa, falando de outra, e muitas vezes o passatempo que nós tínhamos lá em casa era ler. A família ficava toda no mesmo local, no mesmo quarto, ligava-se a vela ou uma lamparina, e eu lia para os meus filhos os clássicos universais, que são histórias tão bonitas e tão interessantes, e ganhava a eles o gosto pela leitura. Então, os livros de Alexandre Dumas, de Júlio Verne, enfim, clássicos da literatura mundial, lia todinho, era a novela que os meus filhos tinham. Era muito melhor do que ficarem a ver as neiras na televisão. Temos que aprender a usar bem a nossa mente e a descansar. A prática de algum tipo de atividade física. Queremos amadurecer bem, irmãos? Então vamos. O irmão está amadurecendo, não precisa ir talvez para o ginásio, mas pelo menos dar uma caminhada perto da sua casa. Pode fazê-lo. E essa caminhada é extremamente benéfica. E mais uma vez eu digo, isso tem a ver com a sua vida espiritual. Porque o seu corpo estiver bem, você estiver em condições, serve ao Senhor de melhor maneira. E muito cuidado, meus queridos irmãos, muito cuidado com a dependência dos químicos. Eu fico tão triste, irmãos. O nosso país é um país dependente de antidepressivos e ansiolíticos. Nós somos o país do Lorenin, do Lexotan, do Xanax. Eu não quero que nenhum irmão se entristeça comigo se porventura precisa de algum destes medicamentos, mas como era bom que nós não dependêssemos destas coisas. A palavra diz que o Senhor dá o sono aos seus e que Ele dá o repouso aos seus. E esse descanso e esta capacidade de dormir repousando no Senhor tem a ver com a nossa confiança. Muitas vezes eu vejo que o crente não é capaz de descansar em condições, sabe porquê? Por falta de fé. Ah, pastor, fé e sono têm a mesma coisa? É, irmão. Porque não é capaz de descansar no Senhor e saber que não somos nós que vamos resolver as coisas. É Deus. Então, se é Deus que vai resolver, está acordado para quê? Ah, pastor, mas a crise nacional é muito grande. É. E por acaso o primeiro-ministro telefonou para a sua casa para que você resolva aqui a dívida nacional? Então está desesperado por causa da dívida nacional para quê? Você pode resolvê-la? Eu não posso, meu irmão, eu não fico preocupado com isso. Eu fico triste. Acho que foi uma má maneira de governar, mas eu não tenho nada a ver com isso, irmãos. Eu não posso resolver essa situação. Eu tenho que tratar, eu já disse ontem, do meu orçamento familiar. Agora o orçamento de Estado é com eles. E para que é que eu vou deixar de descansar em algo que eu sei que só Deus pode fazer? O meu Deus não dorme. Já que Ele não dorme, para que é que eu vou ficar acordado? Ele já vai ficar, irmão. Ele não dorme. Ele já vai ficar acordado a noite toda. Então, já que Ele vai ficar acordado, descanse. Durma. Amadureça bem. Uma das dificuldades do amadurecimento, sem dúvida, é quando os filhos casam e saem de casa. Eu quero terminar este nosso primeiro tempo dando algumas palavras para os dois lados. Para os pais que têm filhos que já casaram e para os filhos que casaram há pouco tempo, ou não, enfim, há algum tempo, mas ainda têm os seus pais por perto. Porque há muitas dificuldades familiares neste relacionamento. Então vamos lá, tenham paciência e aguentem comigo. Para os pais que têm filhos que casaram há relativamente pouco tempo ou poucos anos e que estão lidando com eles ali por perto, não é? Os filhos estão vivendo perto e pode ser uma bênção para a família, mas atenção, queremos ser bênção e não prejuízo. Meus queridos irmãos, os seus filhos casaram, têm agora a sua própria família. Olha, não dê conselho que não foi pedido.
Como nós gostamos de interferir e ficar a dizer como é que as coisas... Se não perguntaram, não perguntaram. Se não perguntaram, não é preciso você dizer. Quando nós acrescentamos conceitos que não são requisitados ou solicitados, nós estamos colocando uma imposição. Nós estamos tentando dar um ar de superioridade e dizer que nós sabemos mais. Se nós tivermos a atitude correta, os filhos eventualmente vão nos pedir algum tipo de conselho. Nessa altura você dá o conselho, mas não pediu conselho, segure, ore, abençoe desta maneira, mas não dê conselho que não foi pedido. Meu querido irmão, na graça do Senhor Jesus, se você quer ser bênção para os seus filhos que casaram, não dê uma ajuda financeira que não foi solicitada especificamente. Eu sei que às vezes é na melhor das intenções. E os pais nunca vão fazer uma coisa com má intenção. Mas ao fazê-lo, criam dependência nos filhos. Criam instabilidade emocional no casamento dos filhos. Tiram aquela segurança que eles precisam ter. Há certas coisas que eles ainda não conseguiram. Há certas coisas que eles ainda não conseguem ter. Não fique desesperado. Nós valorizamos mais as coisas que lutamos mais para ter. Talvez ele não possa ter tudo aquilo que tinha quando estava em casa. Isso é bom. Porque começar um casamento com tudo em casa, isto é mania moderna que os jovens têm. Mas não quer dizer que seja positivo. Antigamente a gente casava e tinha uma cama para dormir. Às vezes não tinha cama, só tinha o colchão. Então tinha o colchão e não tinha a cama. E não tinha problema por causa disso, porque a gente casava e lutava. E cada coisinha que ia trazendo para casa dava tanta satisfação. Oh, era uma luta para conseguir comprar aquela mesa, né? Era uma luta para poder comprar aquilo. Eu lembro, irmãos, de fazer contas e mais contas e mais contas para poder comprar a minha primeira máquina de escrever. Não era computador. Hoje o pessoal quer casar com tudo dentro de casa. Já querem casar com televisão de plasma na sala. Ah, não contem comigo. Eu já disse ao meu filho, não contem comigo para isso. Nós temos que lutar por aquilo que nós podemos conseguir. E eu não ajudo e não abençoo facilitando tudo para eles. Portanto, se eles não lhe pediram, não dê. E a ajuda financeira que foi solicitada, veja bem se realmente vai ser bênção. Veja se o seu filho não está criando uma dependência de si. Porque isso não é bom. E nós queremos abençoá-los e não dificultar. Respeite a confidencialidade. Ou seja, se alguém do casal chegou e lhe disse alguma coisa, isso não é para publicar aqui no Rádio Clube de Angra. Isso não é para anunciar no Jornal da Cidade. Se algum do casal chegou e lhe disse alguma coisa, é para você guardar e ponto final. Nesta hora é tipo confessionário. Você ouviu e não passa para a frente. É a sua responsabilidade como pai, como mãe, como sogro, como sogra. Se tem que ouvir uma situação dessas, procure, no caso, se lhe confidenciaram, é porque estão querendo alguma palavra. Dê a palavra que você puder dar e ore. Mas não fique passando a situação para a frente, porque senão você não vai abençoar. Lembre-se que eles casaram, precisam do seu espaço. É provável que eles cometam erros. Meu irmão, você também cometeu. Eles não sabem criar os seus filhos da melhor maneira. Se calhar você também teve alguma dificuldade para criar os seus. Mas assim como nós tivemos condições de fazer os nossos erros, eles também têm que ter o direito de fazê-los. E mais uma vez, se os conselhos forem pedidos, nós damos. Se não, muitas vezes nós estamos criando barreiras. Lembrem-se que os seus filhos se casaram, mas não é a partir do momento daquela cerimónia de casamento que eles ficaram transformados e passaram a ser outras pessoas. Continuam sendo os mesmos filhos, teimosos, rabugentos, e que fazem o contrário daquilo que os pais querem. Você quer que o seu filho crie o seu neto de uma certa maneira? Talvez a melhor maneira de você garantir que isso não vai acontecer é dizer para ele, mas era assim que devias fazer. Antes dele casar, ele tinha a mania de fazer as coisas diferentes do que você disse. Que surpresa. Ele casou, mas continua a mesma coisa. Então, se calhar, é melhor não dizer nada. Orar pelo assunto. E quando houver oportunidade, e houver uma necessidade, e houver um pedido, então você compartilha alguma coisa. Mas lembre-se que eles precisam desse tempo. Meus queridos, seus filhos casaram e você gosta de tê-los por perto. E eu sei que isso é bênção. E deve ser bênção. Mas procure fazê-lo de tal maneira que seja bênção e não imposição. Que eles procurem a sua casa quando eles tiverem alegria de fazê-lo. E não quando chega, para lá, mais um, este outro feriado, para lá, temos nós que ir para a casa deles outra vez.
Eles precisam do seu tempo em conjunto, eles precisam do seu tempo a sós, eles precisam do seu tempo como família. Eles não vão conseguir criar aqueles laços enquanto eles não passarem pelas coisas entre eles. Se todo o tempinho livre que têm é para estar na nossa casa, isso vai ser complicado. Dê tempo, porque eles precisam deste tempo. Lembre-se de respeitar a decisão que tomam. E trate aqueles que entraram na sua família. Aquele rapaz que casou com a sua filha, aquela rapariga que casou com o seu filho. Lembre-se que eles agora são como seus filhos também. Procure respeitá-los como pessoas que são. Talvez não fosse a sua escolha a ideal, talvez não fosse aquela que você achasse que era a melhor. Nós, às vezes, pais, criamos uma ideia sobre quem deve ser o companheiro ou a companheira dos nossos filhos que não corresponde ao sonho deles. Assim como nós não devemos impor uma carreira e dizer, mas tu tens que ser doutor porque eu quero. E muitas vezes o pai faz isso para satisfação pessoal, não é? Porque o pai não pode ser doutor e quer dizer um filho que é doutor. Mas o rapaz, coitado, queria ser mecânico, que era isso que lhe dava prazer e alegria. Mas deixou ser mecânico, seja um bom mecânico. E se for um bom mecânico, vai ganhar a sua vida de forma honesta. E se for um bom mecânico crente, uau, vai dar um bom testemunho e não vai enganar os clientes. E vai ter a oficina cheia. Então vamos abençoá-lo desta maneira e vamos deixar que ele seja feliz naquilo que Deus lhe deu capacidade de ser. Da mesma maneira, nós não podemos impor os cônjuges. E quando eles se casaram, nós temos que ser bênção e ajudar desta maneira. Lembre-se, meu querido irmão, que a regra áurea, a regra de ouro de Jesus se aplica aqui. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazeis vós também. Mas, meus queridos filhos, vocês não ficam fora disto, está bem? É para vocês também. Pensavam que era só para os papás, mas não é. Olha, lembre-se que os seus pais, o seu sogro, sua sogra, têm um grande conhecimento de vida. Têm a sabedoria própria do dia-a-dia. Eu aprendi a valorizar isto de uma maneira muito particular na cultura em que eu vivia. Na Guiné, entre o povo com o qual eu morava, não havia praticamente nada escrito. Toda a cultura, todo o conhecimento daqueles povos estava na cabeça. Quando morria um bebê, o funeral era uma coisa insignificante. Às vezes nem sequer sabíamos que tinha morrido o bebê. Simplesmente deixávamos de ver uma criancinha e depois perguntávamos um dia, mas o que aconteceu ao fulano tal? Morreu. Era uma coisa assim. E aquilo chocava-me, uma criança. Mas uma vida no seu início morreu e ninguém valorizou. Mas quando morria um velhote, irmãos, quanto mais velho fosse, maior o escândalo. Se morria um velhinho de 80 e tal anos, nossa, aquilo era parava o país, vinha gente de todo o lado, milhares de pessoas se reuniam, matavam-se não sei quantas vacas para fazer o funeral, e eu ficava, quer dizer, a coitada da criança que ainda não viveu nada, eles não ligam nenhuma. Este senhor, tudo bem, ok, a gente fica triste, mas já viveu bastante. Era esta a minha mentalidade. Mas à medida que eu fui viver entre aquele povo, eu fui começando a entender de uma maneira diferente, irmãos. Para eles a ideia era a seguinte: a criança era uma folha em branco. Eles ficavam tristes porque tinha morrido, mas a mortalidade infantil era muito grande e a ideia era: esta criança não contribuía em nada para a sociedade. Agora o idoso que tinha morrido, irmãos, era uma biblioteca que se tinha incendiado. Era o conhecimento, era a experiência, era a sabedoria dos anos. E eu passei a valorizar aquilo de uma outra maneira. Eu disse, eu gosto muito de livros, amo livros. Tenho sempre que ter livros à minha volta. E quando eu pensei que o falecimento de um idoso era uma biblioteca que se queimava, a minha maneira de ver aquilo mudou completamente. Eu disse, agora eu entendi. Meu querido, você casou? Seu pai, a sua mãe, seu sogro, a sua sogra, são uma enciclopédia sobre casamento e criação de filhos ambulante que está à sua disposição. Faça uso. Pergunte, procure, aconselhe-se. Quando nós pedimos conselho a alguém, nós estamos valorizando, estamos respeitando, estamos dando amor, e é uma maneira de nós dizermos o quanto eles são importantes para nós. E quando nós fazemos, a pessoa a quem pedimos se sente amada, se sente valorizada, se sente rica. Então é uma maneira de nós abençoarmos ao fazermos isto. Então, meus queridos, peçam um conselho, que vocês vão ser abençoados com isto. Casaram? Há alguma luta financeira? Ok. Vamos lutar, vamos trabalhar, vamos conseguir. Evite ao máximo ter que pedir ajuda financeira aos seus pais ou aos seus sogros.
Eu digo isso com todo o amor, sabendo ao longo de muitos anos e tendo visto muitas histórias acontecendo, o quanto isso depois traz dificuldade. O quanto isto atrapalha o relacionamento. O livro de Provérbios é muito sábio. E diz que quem empresta, perde um amigo. Quantas vezes temos um bom relacionamento com aquela pessoa, mas quando entra uma situação financeira no meio, estraga tudo, muitas vezes. Então, procure lutar, procure avançar, procure fazer as coisas dentro dos meios que Deus lhe deu. Só mesmo em situações em que não há outra alternativa é que recorra a ter que pedir algum tipo de auxílio financeiro, porque isso vai dificultar. Queridos, respeite a confidencialidade da sua vida conjugal. Jovem, casou há pouco tempo, aquilo que se passa dentro da casa, aquilo que se passa entre o casal, é algo que deve ficar entre o casal. Não se deve passar para fora, nem para os pais e para os sogros. Como é triste a gente verificar, não é? Acabaram de casar, casaram-se há pouco tempo e acontece alguma coisinha, a rapariga corre a colher à mãe o que foi que o noivo fez. O rapaz corre a correr para o pai ou para a mãe a dizer o que foi que a noiva fez. Não faça isso. Isso vai estragar o seu casamento, isso vai danificar o seu casamento, porque é natural que os seus pais, quando ouvirem isto, vão ficar do seu lado, vão defendê-lo, e é isso que você quer na altura, mas isso não resolve o seu problema conjugal. Isso não soluciona a sua briga lá em casa. Você tem que resolver o seu problema com a pessoa com quem você casou. Não é sair correndo para o papai e para a mamãe para pedir ajuda para eles resolverem a situação. Aquilo que você tiver para dizer a respeito do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, diante dos seus pais, deve ser só palavra de bênção. Olha, mãe, a senhora devia ver a comida que ela fez outro dia. Olha, fez um macarrão que estava um espetáculo. Faça isso. Faça isso. E de preferência que ela ouça. Meu querido, você vai ver o efeito que isto tem. Vai ter uma noiva tão meigazinha em casa quando chegar à noite, tão simpática, tão feliz. Isso é palavra de bênção. Nós certamente temos coisas boas para dizer. Agora, não corra a dizer, na primeira reunião familiar, o primeiro arroz que ela fez queimou, aquilo nem se conseguia comer. Esqueça, deixe isso de lado. Isso vai magoar, isso vai trazer, não é? Isso vai trazer consequências que não são positivas. Vamos usar palavras de bênção, porque isto agradece, isto enche o coração. Quem é que não gosta de ser elogiado? E quem é que não gosta de ouvir um elogio a seu respeito dito a outra pessoa? Havia de ver, não é? Como é que ele fez isto? Aquilo que ela fez outro dia. E a pessoa fica feliz, se sente abençoada. As dificuldades a gente resolve dentro de casa. As bênçãos a gente compartilha com os outros. Mas cuidado, não passe coisas confidenciais para fora. Nem para os seus pais. As coisas em casal, nós casamos foi para deixar pai e mãe, para podermos resolver as nossas coisas em casa. Respeite, valorize aqueles que entraram e passaram a ser membros da sua família. Muita história se usa a respeito de sogro e sogra. Irmãos, isso talvez seja verdade no mundo. Na Igreja de Jesus não devia ser assim. O amor de Jesus devia nos levar a viver de tal maneira que nós pudéssemos ser bênção. Os irmãos aqui conheceram e amaram porque sabiam o que representava a vida da minha mãe. E acho que não é surpresa nenhum dizer-vos que a minha mãe foi uma sogra fantástica. Aliás, ela nunca foi sogra nesse sentido. A minha esposa e o meu cunhado, portanto o marido da Lília Rita, amavam a minha mãe de paixão. Porque a minha mãe nunca foi sogra. Ela sempre foi amiga. Ela foi uma segunda mãe. Posso dizer aos irmãos que eu tenho a bênção de Deus de ter um sogro e uma sogra extraordinários. Pessoas, servos do Senhor, que sempre foram bênção para a minha vida. Nunca interferiram no meu casamento. Sempre nos abençoaram como puderam. E foram pessoas a quem eu sempre pude recorrer e vê-los como exemplo. E na vida cristã é assim que deve ser. Então, meu querido, você casou, nada de ficar olhando sogro e sogra de lado, como se fosse uma coisa, não sei do que, não sei o que mais. Isso, fazer piada de sogra, é para quem vive no mundo. Nós temos que ser bênção para eles, respeitá-los como eles são, amá-los como eles são, saber que eles são pessoas, não são perfeitos. Você também não é? Então, abençoe-os e ame-os, porque eles serão bênção para a sua vida. Avalie bem e tome cuidado naquilo que for preciso da saúde
e na atenção dos seus pais e dos seus sogros à medida que eles vão avançando em idade. Esta é uma decisão que tem de ser feita com cada caso. Não existe a possibilidade de nós fazermos aqui uma regra para todas as situações. Há situações em que a melhor coisa e a coisa necessária será trazer o pai ou a mãe para dentro de casa para poder tomar conta deles. Isso vai depender muito das circunstâncias. Há famílias que têm condições para isso, há famílias que não têm. Às vezes trabalham o marido e a mulher e os dois estão fora o dia inteiro, trazer um pai idoso que precisa de atendimento para dentro de casa, mas não tem como atendê-los porque estão fora o tempo todo. Fica difícil. Cada situação é uma situação. Nós temos é que procurar que eles recebam o que há de melhor. A minha vida tem sido sempre muito difícil em termos de andar de um lado para o outro como missionário. Eu e a minha esposa temos sempre muitas atividades, estamos sempre envolvidos em muita coisa. E hoje o meu pai precisa de um atendimento, digamos, diário e constante, que nós não podemos dá-lo em casa. Mas temos, graças a Deus, conseguido recursos para que ele possa estar num lugar onde ele tem um atendimento que necessita o tempo inteiro. É um lugar de administração cristã, o grupo de pessoas que está lá é pequeno, é muito pequeno. Ele pode sair e ir para a casa dele quando ele quiser, mas também tem ali atendimento 24 horas por dia de enfermagem, de tudo aquilo que for necessário para este momento da sua vida. Essa foi a solução e a realidade na minha vida. Não sei como é que vai ser na sua, mas lembre-se de ser bênção, porque também os nossos pais foram para nós e tomaram conta de nós quando nós precisávamos. A regra de ouro de Jesus se aplica aqui também. Aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-vos vós também. Meus queridos, nós podemos e devemos em Cristo amadurecer de tal maneira a ser bênção. Eu conheço pessoas maduras em Cristo, com idades avançadas. Eu tenho um membro da minha igreja que tem 96 anos. Não, Luísa, 96 anos. É uma coisa impressionante, irmãos. Sentar no banquinho à frente e ela atrás a cantar com alegria ao Senhor aos 96 anos. Com a mente lúcida, ainda conseguindo se deslocar com facilidade, ainda dando testemunho e falando daquilo que Jesus representou na vida dela. Esposa de um missionário em Angola durante muitos anos. Que vida, que testemunho, que coisa bonita. Nós podemos amadurecer desta maneira. E dizer como Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas eu esqueço as coisas que estão para trás e prossigo para o alvo. E posso ter a alegria do Senhor de uma vida abundante. Amém? Amém. Que possa ser assim para as nossas vidas.